saindo do templo, o versículo 1 diz: ao passar Jesus, talvez numa porta próxima do templo, ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. A vida de Deus, que se manifestou através de Jesus, lembrando que todos os milagres que estão nos capítulos de João, mostram que são sinais que têm objetivo para que vocês creiam e, crendo nele, tenham vida. Vida é a vida de Deus, como nós já temos dito várias vezes. Zoé, uma palavra que significa vida que pertence a Deus. E essa vida que pertence a Deus está em Jesus. E essa vida que está em Jesus, Ele quer transmiti-la a nós, através da fé no próprio Jesus. E os sinais estão colocados no Evangelho de João exatamente para dizer para você, para mim: creia nesse Jesus. Você pode ter essa vida que está em Jesus. Essa vida que Deus pode oferecer para você é a vida que curou este cego de nascença. É porque a vida de Deus cura a cegueira das pessoas. É isso que Jesus fez neste milagre, isto que Ele nos mostra. Que a vida de Deus cega, ou melhor, cura a cegueira das pessoas. Ele diz no capítulo 9:5: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, que diz o texto? Ok. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Falar de luz para você e eu é muito simples, porque ela chega com muita facilidade à sua casa. Você só aperta o interruptor e já aquilo que estava escuro passa a clarear. Imagina um lugar onde não tem essa luz tão forte quanto a nossa, ou como nos tempos de Jesus. A luz era tão importante que a ideia de luz era dada ou qualificava os deuses ou os reis, que significava que eles tinham um poder divino. A luz era ligada à divindade. E quando Jesus diz, então, essas palavras, que enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, ele causou um rebuliço muito grande. Porque não estava dizendo simplesmente que ele era uma pessoa que dava algumas ideias iluminadas. Na mente, no contexto, era uma frase muito forte, com muito significado. A história da cura do cego de nascença, então, vai nos mostrar algumas revelações que esta luz traz para nós. O cego foi curado. Ele passou a enxergar. Mas esta
este fato que é narrado por João está ali não simplesmente para dizer que Jesus curou o cego, mas há outras informações que nós precisamos descobrir neste texto. Nós não podemos nos limitar somente à cura do cego. A cura do cego provocou então algumas outras coisas, fruto desta manifestação daquele que diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele cura o cego, mas a cura física é uma ilustração daquilo que ele vai fazer depois, e vai no capítulo 10, vai expor mais claramente. Mas a partir dali, então, ele começa a trazer uma visão diferente com relação à vida. Deus, ou a vida de Deus, cura a cegueira das pessoas. A história da cura do cego de nascença, então, vai mostrar então que esta luz vai nos dar algumas revelações que surgem quando nós temos um encontro com Deus ou com o Deus da vida. E a primeira revelação que nós vamos encontrar aqui é a revelação de uma pessoa, a revelação de um ser humano, a revelação de alguém, do indivíduo que era cego. Se Jesus não tivesse passado por aí, ele iria morrer cego. E os discípulos levantam uma questão, um problema teológico, profundidade das profundidades. Um problema complicado. Senhor, quem pecou? Ele, olha a pergunta que eles fizeram. Ele, se ele tinha nascido cego, como que ele pecou, né? Mas essa é uma questão para o professor Walter, professor de hermenêutica, que vai um dia dizer. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? É uma resposta, ou melhor, é uma pergunta que precisa de uma resposta à altura. Talvez se perguntasse para um pastor que não se chamasse José Miguel, talvez ele iria fazer um arrazoado teológico e das profundidades dos livros. Iria tentar dar uma explicação desde a origem do mal, a origem do pecado. Iria dar um estudo bíblico profundo. Jesus simplesmente diz: olha, nem um nem outro. Mas ele está ali para que as obras de Deus se manifestem. Agora eu quero trazer para você e fazer um link com aquilo que Jesus diz para os seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Como será que nós reagimos diante das pessoas que vêm com perguntas extremamente complicadas? Por exemplo, meu pai me estuprou, pastor. Ou como aquele rapaz que chegou no meu gabinete e ele diz: pastor, eu vou matar a minha amante. E a amante correu para o gabinete pastoral também. Como que nós vamos reagir diante quando alguém chega na sua célula ou ao pastor, ou ao seu líder, dizendo: meu irmão, meu filho teve um acidente, o meu marido? Talvez nós vamos dar uma análise teológica, mas o que Jesus fez foi uma coisa e a outra. Ele fez algo, ele cuspiu em terra, fez ali um barro e colocou. Isto é, ele colocou a teoria e a prática junto. Ele agiu a favor desta pessoa.
Ao ponto que a cura foi tão marcante que as pessoas falavam: não é o cara que estava lá mendigando, cego? Como que agora? Não, é alguém parecido com ele. E ele dizia: não, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. É necessário entender que as pessoas precisam de respostas bíblicas, teológicas, saberem que nós nos solidarizamos através da oração, mas elas também precisam saber de que você e eu podemos fazer alguma coisa a mais. Jesus deu uma aula de teologia breve, curta, e ele se esforçou e fez um trabalho para beneficiar essa pessoa cega, o curou. Quando nós pensamos em dar estudo bíblico, teologias e tantas outras coisas, nós fugimos dessa realidade porque pensamos de que somos incapazes de dar uma lição bíblica. Isso também nos leva a acomodar que, se não fazendo uma coisa, também deixamos de fazer a outra. Ou somente nos limitamos a fazer alguma coisa e não explicar como Jesus fez. Dar uma resposta diante das necessidades para que essa pessoa saiba a caminhar com uma luz da qual você se tornou um orientador. O que eu vejo em Jesus é aquela teologia concreta, é aquela teologia prática, que pensa e age, que é fé e ação. Na linguagem purista dos teólogos, chama de ortopraxia teológica. É uma prática correta, fruto de uma teologia, de uma doutrina, de um ensino, de uma fonte da qual eu digo que eu acredito. O muçulmano também tem a sua ortodoxia, ou sua ortopraxia, porque ele acredita no Alcorão. Eles se suicidam, se matam, se tornam homens bomba porque acreditam que quando eles morrerem, terá um paraíso onde as virgens receberão a sua alma, o seu corpo, e eles terão um paraíso. Quando a fé, quando a teologia ou a fé, ela quer ser demonstrada, são com atos práticos, concretos, visíveis. Senhor, quem pecou? Não tenha medo da teologia, da boa teologia, porque ela vai te conduzir à prática, ela vai te conduzir às profundezas do coração humano, porque a Bíblia, a palavra de Deus, revela as profundidades do coração humano, da alma. Eu me lembro, e para mim algumas pessoas devem entender, ou devem experimentar a teologia, como aconteceu comigo, com a fruta manga. Eu acho que aqui todos nós temos experimentado manga. Quando eu cheguei no Brasil, logo depois, alguém, não me lembro quem, ofereceu-me uma fruta. Ela me diz: experimenta. Como que ela chama? Manga. Senti o cheiro. Não, eu não quero agora. Não gostei do cheiro. Achei estranho. Passou-se 1 ano, 2, 5, vários anos, e eu não provava manga. No gosto, não experimentei, mas no gosto. Mais um dia, estando num retiro, num acampamento em São Carlos, São Paulo, sendo preletor, eu estava acompanhado de uma doce mulher, loira de olhos verdes. E adivinha o que ela me ofereceu?
Hã? Manga. Né? Você acha que eu rejeitei? Sou bobo não. Lá veio aquele cheiro. Aí ela, falei, mas experimenta. Bem, olha, é docinha. É aquele charme, né? Tá bom. Aí vai, corta com aquela faca. Experimentei a primeira vez. É bom o negócio. Outro pedacinho, né? E aí, então, acabou o trauma, né, da manga. E hoje é uma delícia. Então, pode me trazer manga que eu posso comer, tá? O que eu quero dizer, isso chama teologia da manga. O que eu quero dizer para você, que se você não experimentar isso que é bíblico, teológico, descobrir que vai te responder questões, e não somente responder, mas vai te levar à ação como Jesus fez. Jesus deu uma aula de teologia, breve, curta, não foi ele, não foi o pai. Ele respondeu toda a teologia que estava naquele tempo, ou era permeada naquele tempo, porque as pessoas acreditavam, olha, ele é cego porque os pais pecaram. Jesus respondeu, mas ele, além de responder, ele partiu para a ação. A primeira revelação, então, é que quando uma pessoa se encontra com Deus, ela se enxerga a si mesma e passa a enxergar os outros, ou melhor, passa esse outro a ser visível. O ser humano se destaca, então, como pessoa. Aquela pessoa era observada, mas não era conhecida, não era estimada, não tinha relacionamento, porque era simplesmente um cego. Agora o cego se torna um cidadão. O cego agora não é mais um mendigo que ficava assentado numas portas do templo pedindo esmola. A visibilidade foi tanta que as pessoas pensavam estar confundindo o mendigo ou o cego. Jesus trouxe luz para os olhos daquele homem, mas trouxe luz também para que as pessoas enxergassem esse homem curado e também como cego, porque ele se perguntava, não era ele? A segunda coisa que você pode aprender com esta luz que veio ao mundo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E nesta cura, uma das coisas que você vai ver reveladas pela ação de Jesus, por essa cura, é que as estruturas do momento, da época, aparecem. Elas começam a se manifestar. Começam a mostrar as suas práticas. Começa a mostrar, porque não podemos dizer assim, as suas garras, as estruturas sociais, porque veja bem, a questão começa a ser levantada, quem é que resolveu o problema do cego? Quem fez isto? E o cego descreve o fato, a cura de Jesus, um serviço bem feito. Aquele que costumava ficar sentado, agora esmolando, pedindo esmola, agora não, está ali, como um cidadão. E as pessoas então começam a se manifestar, ou melhor, ela começa a se mostrar como elas são. Quando Jesus chega, começa então, depois dessa iluminação do cego nos olhos, as pessoas então começam a questionar a cura. Começam a dizer quem elas são. Começa a se mostrar como elas agem diante do novo, diante daquilo que quebra as regras. Ali estavam, diante dos fariseus. No versículo 13 diz assim, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Por que levaram aos fariseus?
Ora, o homem estava curado, era o mais importante. Não, mas alguém com um superpoder, com uma autoridade, precisava dar o ok. Era um imetro da cura daquela época. Alguém deveria dizer, não, isto está feito conforme as regras. Mas o que aconteceu é que havia um estranho na cidade que curava. E tem alguém que não ligava muito para o sistema religioso, político, social da cidade. Tem alguém que não está ligando para o sistema, para o status quo. Tem alguém que está fazendo diferente. Tem alguém que está se importando com as pessoas. Alguém que não usa os meios convencionais. Alguém que faz curas miraculosas. E essa cura é feita no dia sábado. Ele trabalha no sábado para beneficiar as pessoas. Aquele cego era uma figura, um protótipo daquilo que seria a terra prometida. Alguém que nunca tinha visto árvore, alguém que nunca tinha visto seus pais, agora enxergava. Mas precisava o aval da hierarquia religiosa. Os fariseus com a sua religiosidade, os judeus com medo do Império Romano, e a família por querer permanecer no status quo, no meio da sinagoga, ele diz, olha, não vamos mexer com isso. Não mexam com isso, é perigoso. O Império Romano pode vir tomar a nossa cidade e acabar com a nossa religião. A família diz, não podemos mexer com isso porque vamos perder o status na sinagoga. As acomodações do momento começam a trabalhar em contra daquele cego. Porque Jesus tinha quebrado o sábado. Porque Jesus tinha feito aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas estava quebrando a tradição, a religiosidade do sábado, a religiosidade do rito religioso. O rito religioso era importante, mas nunca mais importante que a vida de qualidade que esse homem precisava ter. Nessa semana eu recebi um e-mail de uma missionária, dita missionária, que no Rio de Janeiro iniciou a sua prática do jejum, prática bíblica e ser praticada também pelos cristãos. Só que ela esqueceu que o jejum é para benefício do homem. Ao ponto que ficou 30 dias com ela e a sua família, suas duas filhas. Ela foi retirada morta da sua casa e as duas filhas com inanição. O rito, ele é bom, mas ele perde o seu valor quando atinge a vida de qualidade que Deus quer que você viva. Os fariseus, para o fariseu era mais importante a oferta, o corban, que eles chamavam, era mais importante a oferta, era mais importante jejuar. Nas quartas e sextas, era mais importante isso do que as pessoas serem felizes, do que as pessoas terem uma vida de qualidade. As estruturas sociais são então reveladas à luz da pessoa de Jesus, que é a vida de Deus. Eu sou a luz do mundo, e enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele estava iluminando ali através do cego uma situação. O cego, essa pessoa era super importante, era mais importante que a religiosidade, que o sábado. Era mais importante ser membro do que ser membro da sinagoga. Valia muito mais o cego estar enxergando, feliz da vida, pulando, do que continuar sendo um religioso que guardava o sábado e
que se mantinha, não fazia nada no sábado. As estruturas sociais nesse milagre foram reveladas. Estruturas iníquas que foram reveladas pela pessoa de Jesus na cura de um cego. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus não é de Deus, dizem os fariseus. Ele quebra o sábado. Mas ele pergunta ao cego: mas um pecador que ajuda o necessitado não é de Deus, porque ele ajuda. O objetivo de servir a Deus tinha sido transformado pelos fariseus, pelos religiosos, no mecanismo de pressão, de opressivo, de castração e desumano, ao ponto que eles não se agradam de que aquele homem cego de nascença tenha sido curado por alguém que não era conhecido na cidade, ou pelos fariseus, ou alguém que não era da seita dele. Podemos querer servir a Deus, mas estamos matando, muitas vezes, os nossos liderados. Hoje pela manhã, nós tivemos um curso, um estudo, chamado Intimidade com Deus. Fui tremendamente abençoado, só tinha mulheres. Aliás, o pastor Jesus está muito preocupado comigo, né? Não sei se os irmãos sabem. Tem orado muito por mim, porque trabalho na igreja, né, pastor? E meu salário eu só gasto com mulheres, né, pastor? É um problema sério, né? Esposa e 3 filhas, só tem que gastar o dinheiro com mulher mesmo. E essas irmãs, a gente percebe, né? E aprendemos muito nessa. Né? Como é fácil nos tornarmos religiosos. Como é fácil matarmos o nosso relacionamento com Deus. Como é fácil, por causa de uma estrutura social, política, hierárquica, familiar, seja qualquer, seja esta a estrutura, nós podemos matar aquilo que Deus tem de mais precioso para nós, que é a vida do próprio Deus. É por isso que eu digo que teologia é uma ciência que, como as demais ciências, procura a qualidade de vida para o ser humano. Eu sei que no milênio passado as pessoas iam aprender isso. Definição de teologia. Teologia é o estudo de Deus. Eu prefiro avançar um pouquinho mais. Amados, as estruturas sociais matam muitas vezes a nossa vida de relacionamento com Deus. E nós não podemos ficar quietos. Nós não podemos permitir que o nosso relacionamento com Deus nos impeça de agirmos nesse mundo todo, porque nós podemos lembrar que Jesus diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e luz revela, luz mostra, luz descortina, luz traz a verdade. É isso que Jesus fez. E essa luz do mundo nos convocou também, dizendo: vós sois a luz do mundo. O que nós vamos fazer? Desvendar essas estruturas. Eu não sei o que você vai fazer isso aqui. O presidente licenciado do Congresso deve ser salvo mais uma vez pelo plenário do Senado. A conta é da CPMF. Eu não sei, você pode dizer: olha, mas que tem a ver isso com o cego? Nada. Nada. Porque o cego foi curado. O que tem a ver isso é com a luz. Vós sois a luz do mundo. Cada vez que eu dou um cheque,
Eu achava que estava melhorando a saúde do Brasil. O Jatene pediu isso nos governos passados. E eu acreditei. Não acredito mais. Eu vou chegar agora em casa, vou entrar na internet e vou escrever. Se cada um de vocês fizer isso, vai ser luz do mundo. Está na hora de a gente ajuntar 2 milhões de pessoas na marcha para Jesus e nada muda no Brasil. Enquanto você e eu fazemos aquilo que dizemos quando oramos: venha a nós o teu reino. O reino de Deus parte através da oração. Se inicia com a oração. Isso é teologia. Mas se completa com a ação. Alguns malucos no século, Idade Média, pegaram as armas. Não é tanto assim não. Mas, amados, está na hora de a gente parar de andar no mundo espiritual e descer com os pés na terra. Terceiro, no versículo 24 diz: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Terceira revelação, o conteúdo da fé. Os fariseus chamaram o cego e disseram: por favor, para a glória de Deus. Essa frase é como se fosse assim se você não falar a verdade, você morre. Para a glória de Deus, fala. Diga a verdade. E ele diz a verdade. O pior é que ele não cria. A religião dos fariseus acreditavam que governavam Deus. A religião, os fariseus pensavam que Deus fazia segundo o seu querer. É por isso que pela segunda vez questionam a cura. Eles dizem muito claramente: nós somos discípulos de Moisés. Eles eram discípulos de Moisés, mas não eram tementes a Deus. Há uma grande diferença entre ser discípulo de Moisés e temente a Deus. Quando eu observo profetas do Antigo Testamento que são tementes a Deus, eu vejo então em prática trazendo aos povos a mensagem, a palavra, mostrando o Deus que se revelou através da história e mostrando a história. Você pode observar no discurso de Moisés, no discurso dos profetas, sempre está lembrando a história como Deus se manifestou. O que ele está fazendo? Está trazendo à luz o conteúdo da fé daqueles homens lá no Antigo Testamento. Ele diz: olha, como Moisés tirou você do Egito, eu chamei vocês através de Abraão, eu enviei profeta, e começa a mostrar uma história. É o conteúdo da fé. A religião dos fariseus acreditava que governava Deus, que Deus tinha que fazer do jeito que eles queriam, do jeito que ele determinasse. Mas eles se esqueciam que o sábado, o qual Jesus tinha quebrado, o sábado era o shalom de Deus. O shalom de Deus não é simplesmente uma paz. O shalom de Deus inclui tudo aquilo que vai trazer vida de qualidade às pessoas. O sábado foi criado por Deus, para que o homem tivesse o prazer de descansar e saber o que é vida. Por isso que na minha folga eu descanso mesmo. Não saio de casa, não. Amados, o conteúdo doutrinário, o conteúdo da nossa fé, é quando nós dizemos que Deus é soberano, mas como isso se aplica na minha vida prática. Se eu digo que Ele é justiça, como que essa justiça de Deus, que eu conheço em Deus, eu vou aplicar nos meus atos de justiça.
minha prática de justiça, quando eu emito juízos, quando eu julgo, porque nós temos essa capacidade, nós temos também essa liberdade, e até a Bíblia nos sugere muitas vezes analisar, avaliar, julgar. Jesus quebrou o padrão religioso para trazer a vida de Deus. Quando o cego foi curado, também foi revelado o padrão religioso, o conteúdo doutrinário da fé dos fariseus. O conteúdo da fé não era vida, ou não produzia vida, produzia morte, produzia legalismo, produzia perseguição, produzia doenças. E Deus sempre lembrava o seu povo que na história Ele o libertava para dar algo melhor. E Ele cuidava do seu povo para dar algo melhor. É isso que nós temos no passado, na nossa história, tanto no Brasil como na história da igreja. Homens que se doaram por causa da sua fé e nos doaram algo melhor. Cabe eu e você nos perguntarmos o que nós estamos deixando para que os nossos filhos daqui a 20 anos, nossos netos daqui a 30 anos, digam: meus pais se doaram pela sua fé e nos deixaram determinados valores, nos deixaram determinadas liberdades. Como que nós estamos marcando com a nossa teologia, com o nosso conteúdo de fé, a história da igreja, seja a Primeira Batista ou seja a Igreja Evangélica Brasileira? O que nós estamos dizendo? Com quem nos estamos preocupando? Qual é o conteúdo da nossa fé? E por último, Deus cura a cegueira das pessoas, passando a revelar também quem são os verdadeiros cegos. No versículo 39 ele diz: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Os cegos somos todos nós que fazemos julgamentos preconceituosos, e principalmente daqueles que são mais necessitados, daqueles que são desprovidos do poder, seja intelectual, seja financeiro, seja social. Porque o julgamento que veio, este julgamento, o próprio Jesus diz, e não é um julgamento escatológico, não é um julgamento do fim dos tempos. Eu vim a este mundo para julgamento, e a palavra julgamento também pode ser traduzida para dar um veredito, para que os cegos, aqueles que estão desvalidos, aqueles que não têm poder nenhum, eles vejam, e para que aqueles que pensam que vêm, ou aqueles que vêm realmente ali, achando que vem alguma coisa, que seria os fariseus, o Império Romano, e até a própria família ali, ou a sinagoga, eles se tornem cegos. É mais ou menos aquilo que Jesus escreve lá, ou Mateus escreve, que primeiro entrará no reino de Deus as prostitutas antes que os fariseus. Porque o que está matando a nossa fé e o que está cobrindo os nossos olhos é essa religiosidade que não traz vida alguma, que somente se limita a expressões que podem ser corretas e até bíblicas, mas que não transforma o ser humano, que não transforma o lugar onde eu estou, o bairro, a cidade, minha família. Como hoje de manhã eu mostrava através de um gráfico como que essa intimidade com Deus, como se relaciona e produz, como que chamei de uma energia, né? Nada a ver com o espiritualismo, tá?
uma energia que vai alcançando aos poucos a nossa família, o nosso vizinho, o nosso bairro. Isso que é a intimidade com Deus vai fazer. Eu não quero ser apontado como um dos verdadeiros cegos que Jesus mostra. A nossa estrutura, a nossa doutrina, a nossa teologia, a nossa prática, a nossa hierarquia, a nossa produção cristã, teológica, bíblica, tudo aquilo que nós temos, fazemos e queremos produzir, deve trazer o shalom de Deus, que é a paz, a justiça, a equidade. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, em 1 Coríntios. Que o reino de Deus, vem para ser estabelecida a paz, a justiça. O erro dos fariseus, o grave erro, a idolatria farisaica era que eles, e cegos eles eram, queriam governar Deus, queriam dizer para Deus, Deus faz desse jeito, Deus recuperou isso, Deus tem que curar dessa maneira. Talvez nós devamos ler um livro chamado Coisas Ruins. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. De um judeu. Onde talvez nós vamos lembrar um pouco o livro de Jó, que foi fruto do estudo do livro de Jó desse rabino, desse judeu. E aí talvez os nossos olhos podem ser abertos a eu entender de que Deus nos colocou em Campo Grande para ajudar a transformar a cidade de Campo Grande. E Deus nos colocou em lugares chaves, em lugares, seja escola, seja bairros, seja igreja, seja onde for, para iluminar e mostrar e revelar aquilo que precisa ser revelado. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, diz Jesus. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amados, a vida de Deus cura a cegueira das pessoas. A história que nós vimos do cego de nascença mostrou algumas revelações que surgem quando você se encontra com Deus. Você começa a enxergar as pessoas não por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que elas são. Não pelos erros que elas cometem, mas por aquilo que elas precisam ser ajudadas para serem melhores. Talvez você precise enxergar também e ver através dessa vida de Deus, essa luz do mundo, e você precisa se preocupar para iluminar o que está acontecendo na nossa vida em geral como cidadão, para ver como que nós podemos produzir essa vida que o cego alcançou. Eu não tenho poder para chegar aqui um cego e dizer, olha, eu vou curar você. Não tenho poder. Deus pode fazer? Pode. Mas talvez alguém pode, ou eu posso, talvez um dia, aprender braille e ajudar a ler a Bíblia. Não sei. O que nós podemos fazer para trazer o shalom de Deus? Nós temos que lembrar também de que a prática vai mostrar o nosso conteúdo, da nossa fé. E também temos que lembrar que quando Ele, como luz do mundo, quando a luz do mundo chega, serão revelados os verdadeiros cegos. O amor de Deus, a prática de evangelização, a prática ou a forma de Jesus chegar e usar as pessoas, tem como ponto de partida a debilidade e não o poder. A prática evangelística de Jesus tem como ponto de partida o efeito a partir da necessidade do ser humano.
aquele que se reconhece limitado, aquele que se reconhece como tendo pouco, quase nenhum poder ou nenhum poder, aquele que declara a sua incapacidade. Deus não precisa de poderoso, Deus não quer poderoso, Deus quer manifestar o seu poder através de pessoas que a luz da humanidade, a luz dos homens, são consideradas o esterco da sociedade. Foi isso que aconteceu com esse cego. Esse cego se tornou um discípulo de Jesus, que mais tarde ele diz: creio, Senhor, creio em Ti, Senhor. E o texto diz: e o adorou. Para chegar à adoração, esse homem fez uma caminhada. Primeiro se encontrou com Jesus, alguém que o curou. Segundo, o chamou de profeta. Depois o chamou de Deus. E no final ele o adorou. A adoração não está fora da revelação de Deus. Amado, Deus quer curar a sua cegueira. Eu não sei, Deus precisa curar a minha cegueira. Eu sou cego, eu passo muitas vezes por diante de pessoas, gente. Eu não sou capaz, muitas vezes, de falar com elas. Sempre estou com pressa. E há pessoas que precisam ser ouvidas, porque a qualidade de vida talvez vai depender dos meus ouvidos. O que você pode fazer? Sempre há alguma coisa para fazer. Não deixe para o outro. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Esse cego começou tendo uma experiência com Deus de cura, e ele entregou a sua vida a Ele, porque sabia que em Jesus tinha encontrado a revelação completa da sua vida. Veja bem o que o cego aprendeu. Tudo isso que ele aprendeu, que eu tentei traçar aqui, termina num ponto, quando diz o texto: e o adorou. Ele descobriu que nesse Jesus, nesse Senhor, a sua vida faria diferença. E ele faria diferença na sua comunidade, na sua sociedade. Filho do homem, você crê no Filho do homem? Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem o adorou. Você crê no Filho do homem? Você crê nesta noite em Jesus? Comece a adorar. Ele vai abrir os seus olhos. Ele vai trazer luz à sua vida. Ele vai transformar a escuridão. Deus quer se revelar a sua vida para com você. Vamos orar. Feche os seus olhos e comece a clamar ao Senhor em nome de Jesus. Não saia agora, nós já estamos terminando. Esse é um momento importante. Momento importante para você que está aqui e veio receber a palavra de Deus.